Existe uma coisa que separa as pessoas verdadeiramente inteligentes das que apenas parecem inteligentes. Não é o vocabulário. Não é a quantidade de livros que leram. Não é o QI ou o nível de instrução. É o que elas escolhem não dizer. Porque quem entende de verdade como funciona o pensamento, como funcionam as pessoas e como funciona o mundo, sabe que certas opiniões comunicam muito mais sobre quem as diz do que sobre o assunto em que pretendem opinar. E isso cria uma distinção que raramente é ensinada. A diferença entre ter uma opinião e expressar uma opinião não é trivial. Ter uma opinião é um processo interno que pode ser tão complexo quanto for necessário, que pode ser revisado sem custo, que pode existir em toda a sua ambiguidade sem consequência. Expressar uma opinião é um ato irreversível. Uma vez dito, não pode ser recolhido. Fica no ambiente, fica na memória de quem ouviu, e frequentemente fica de uma forma bem diferente da intenção original. São opiniões que parecem normais, que parecem apenas honestidade ou franqueza, mas que na mente de quem ouve produzem uma impressão específica e quase sempre irreversível. E a parte mais desconcertante não é que essas opiniões sejam erradas. É que muitas vezes são completamente compreensíveis. São coisas que a maioria pensa em algum momento. Mas existe uma diferença enorme entre pensar e expressar. E pessoas inteligentes, não apenas inteligentes de forma acadêmica, mas inteligentes em relação às pessoas e ao mundo, aprenderam essa diferença de uma forma que mudou para sempre o que deixam sair pela boca. Essa aprendizagem raramente vem de teoria. Vem de ter dito algo e observado o custo. De ter perdido uma relação por palavras que pareciam apenas honestas. De ter criado resistência onde queria criar conexão. De ter demonstrado menos inteligência do que tinha ao demonstrar demais o que pensava. E de ter reconhecido, num momento específico, que o problema não estava no pensamento, mas na decisão de expressá-lo naquele momento, naquele contexto, para aquela pessoa. Vem de experiência acumulada de ter expressado opiniões e observado o que produziram. De ter dito o que estava pensando e percebido que o resultado foi bem diferente da intenção. De ter perdido relações, confiança, oportunidades, não porque o pensamento estava errado, mas porque a expressão do pensamento foi feita no contexto errado, no momento errado, para a pessoa errada. Os filósofos estoicos sabiam disso com uma precisão que raramente é igualada. Sêneca escreveu que a boca descuidada é o maior inimigo de uma mente bem formada. E o que ele chamava de descuidada não era a boca que dizia coisas erradas. Era a boca que dizia coisas desnecessárias, que expressava opiniões sem examinar o que produziriam, que confundia a necessidade de descarregar com a utilidade de comunicar. Marco Aurélio praticava o silêncio como exercício deliberado. Não por timidez, mas por reconhecer que palavras desnecessárias são as que mais custam. As meditações são, entre outras coisas, um registro das opiniões que ele escolhia não expressar. Pensamentos sobre pessoas ao redor, sobre situações que o frustravam, sobre comportamentos que o indignavam. Ele os processava internamente, por escrito, para si mesmo. E ao fazê-lo, criava a separação entre o que era necessário dizer e o que precisava apenas ser processado. Essa distinção entre o que precisa ser dito e o que precisa ser processado é talvez o ponto mais prático de toda a prática estoica de comunicação, porque a maioria das opiniões que cobram custo quando expressas seriam perfeitamente inofensivas se processadas internamente. É a necessidade de externalizá-las, de obter validação para elas, que frequentemente cria o problema. E a boa notícia é que o processamento interno funciona. O pensamento processa mesmo sem externalização. A clareza emerge mesmo sem validação. E frequentemente o que depois de processado parecia urgente de ser dito, já não parece tão urgente assim, porque a urgência de dizer frequentemente é sobre o estado interno no momento, não sobre uma necessidade real da situação. Hoje você vai conhecer 10 opiniões que pessoas inteligentes nunca expressam. E ao ouvir cada uma, você vai provavelmente reconhecer situações específicas em que você as expressou ou esteve prestes a expressar. Não como julgamento sobre quem você é,
como mapa do que pode ser diferente a partir de agora. E o que esse mapa revela, quando você observa as 10 juntas, é um padrão. Todas as 10 opiniões têm em comum que partem de uma suposição não examinada. Que você tem mais informação, mais perspectiva ou mais autoridade sobre a situação do outro do que realmente tem. E quando essa suposição é o ponto de partida, o que você expressa revela exatamente o que pretendia esconder. Os limites da própria perspectiva, apresentados como se fossem análise objetiva da realidade. A suposição de que sabe o que é melhor, de que sabe a motivação, de que o assunto é mais simples do que parece, de que a circunstância explica o sucesso, de que a certeza é justificada, de que a emoção do outro é excessiva. Cada uma é uma variação da mesma suposição de acesso que raramente é verificada antes de ser expressa. Não como julgamento, como mapa. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem quer entender não apenas o que dizer, mas o que não dizer, e por que isso importa mais. Agora vamos às 10 opiniões. Antes de entrar nas 10, uma distinção que vai mudar como você as ouve. Não expressar uma opinião não significa não ter uma. Significa ter clareza e inteligência suficientes para reconhecer quando expressá-la produz mais custo do que benefício. Quando o contexto não está preparado para recebê-la. Quando a relação não sustenta o peso dela. Quando o momento vai garantir que seja mal interpretada independentemente de como for formulada. Essa leitura de contexto é em si mesma uma forma de inteligência que raramente é ensinada explicitamente. Você pode ter a mais precisa e mais útil das opiniões sobre um assunto. Se o contexto, a relação e o momento não estão certos, expressá-la vai produzir mais ruído do que sinal. Conheci alguém que descrevia ter tido uma percepção crítica sobre uma decisão profissional de um colega próximo. A percepção estava correta, os fatos confirmaram depois. Mas ela foi expressa num momento em que o colega ainda estava investido emocionalmente na decisão. Num contexto onde outros estavam presentes, e num tom que pareceu mais crítica do que cuidado. O resultado não foi que o colega considerou a perspectiva. Foi que a relação perdeu algo que demorou meses para se recompor. A percepção era válida. O custo foi real. E a lição não era calar para sempre. Era ler melhor quando e como dizer o que precisava ser dito. E saber quando o contexto está certo é parte do que separa a comunicação efetiva da comunicação que apenas descarrega o que está sendo pensado. A contenção estoica não é covardia, é precisão. É saber que palavras, uma vez ditas, não podem ser recolhidas, e que o dano que fazem frequentemente sobrevive muito mais tempo do que o alívio momentâneo de tê-las expressado. Sêneca escrevia sobre o custo das palavras com uma direteza que ainda hoje ressoa. Falar por falar é jogar fora o que poderia ter sido guardado. E guardar não é contenção, é seleção. A diferença entre o carpinteiro que descarta o que não serve ao projeto e o que joga fora o que poderia servir por não ter pensado no projeto primeiro. E existe uma forma de desenvolver essa precisão que vai além de simplesmente se segurar. É cultivar o hábito de perguntar, antes de expressar uma opinião. O que essa opinião vai produzir no mundo externo? Não apenas o que comunica sobre o que você pensa, mas o que faz com quem vai ouvi-la, com a relação, com o ambiente onde está sendo dita. Essa pergunta, feita com consistência ao longo do tempo, muda o que chega a ser dito de uma forma que simplesmente conter não consegue. Antes de entrar nas 10, uma oportunidade que 2.000 pessoas já aproveitaram. Existe um caminho de desenvolvimento construído sobre esses princípios de inteligência comunicativa, com mais de 20 módulos baseados nos ensinamentos de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, um desafio de 45 dias, e áudios de reprogramação que instalam esses padrões nas camadas, onde as reações automáticas operam. O link está na descrição. Mas siga aqui porque cada uma das 10 opiniões vai aprofundar o que está realmente em jogo quando você expressa o que pensa sem examinar o custo. A primeira opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a de que sabe o que é melhor para a vida de outra pessoa. Essa opinião aparece com frequência disfarçada de cuidado, de preocupação genuína, de amizade. E frequentemente há cuidado genuíno por baixo. O problema não é a intenção, é o que comunicam para quem recebe.
Existe uma forma de distinguir o cuidado que aconselha do cuidado que acompanha. O cuidado que aconselha parte da suposição de que você tem a resposta para a situação do outro. O cuidado que acompanha parte da curiosidade sobre como o outro está vivendo a situação e o que ele precisa. A pergunta que distingue os dois, na prática, é simples. Você foi convidado a aconselhar ou está se convidando? Quando alguém pede perspectiva, o conselho tem uma função. Quando você oferece conselho sem ser convidado, está tomando uma decisão sobre o que essa pessoa precisa que ela não pediu que você tomasse. E frequentemente o que ela precisava era ser ouvida, não ser aconselhada. O primeiro coloca você no papel de especialista na vida alheia. O segundo coloca você no papel de aliado na jornada que é inteiramente da pessoa que está atravessando. Quando você diz a alguém o que deveria fazer com a própria vida, com o próprio relacionamento, com a própria carreira, com as próprias escolhas, você está implicitamente comunicando que entende a vida dessa pessoa melhor do que ela. E que sua perspectiva externa, construída sobre o que você observou de fora, supera a perspectiva interna de quem está vivendo a situação de dentro. E isso é, na maioria dos casos, uma suposição que não aguenta exame honesto. Você não viveu o que essa pessoa viveu. Não tem os valores dela. Não tem as prioridades dela. Não tem acesso ao que ela experiencia internamente. Tem acesso ao que ela te mostrou, que é sempre uma fração do que existe, e opinar sobre o que é melhor para alguém com base numa fração da realidade dessa pessoa é, no mínimo, uma superestimação da própria perspectiva. Existe também uma consequência específica dessa opinião, que vai além do momento em que a expressa. Quando alguém percebe que você acredita saber o que é melhor para a vida dela melhor do que ela mesma, algo muda na qualidade da abertura que essa pessoa tem com você. As conversas se tornam mais superficiais. O que ela compartilha passa a ser filtrado por uma avaliação prévia de quanto você vai usar para opinar, em vez de apenas ouvir. E a relação, que poderia ter a profundidade de duas pessoas que realmente se veem, fica presa num nível de superficialidade que protege quem está sendo constantemente aconselhado da opinião que já sabe que vem. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. E ainda assim documentou nas meditações a dificuldade de entender completamente outro ser humano. Tinha acesso a relatórios, a conselheiros, a informações sobre as pessoas ao redor, que a maioria nunca teria. E ainda assim, documentava a humildade de reconhecer que o que sabia era sempre parcial. Pense numa cena cotidiana. Alguém próximo toma uma decisão que parece claramente errada para você. O relacionamento que não deveria continuar. A carreira que não faz sentido, a mudança que parece impulsiva. E a vontade de dizer o que deveria ser feito é genuína e bem intencionada. Mas por baixo do impulso de aconselhar, existe uma suposição que raramente é examinada, que você tem informação suficiente para saber o que é melhor naquele contexto específico. E quando essa suposição é examinada com honestidade, frequentemente o que fica de pé é muito menos do que o impulso de aconselhar parecia exigir, não para se eximir de responsabilidade, mas como lembrança permanente de humildade epistêmica. Quantas camadas da experiência alheia você não tem acesso? Me conta nos comentários. Você já recebeu esse tipo de opinião de alguém? Alguém que claramente acreditava saber o que era melhor para a sua vida? Como foi? Comenta aqui. Eu leio todos. A segunda opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a julgamento rápido sobre a motivação de alguém. Você conhece alguém que está sendo elogiado publicamente e pensa, está fazendo isso por atenção. Alguém que faz uma doação grande e pensa, está fazendo isso pela imagem. Alguém que muda de posição depois de uma conversa e pensa, estava apenas tentando agradar. Essas opiniões parecem perspicácia. Parecem a capacidade de ver o que está por baixo da superfície, de não ser enganado pelo que aparece, de pensar de forma mais sofisticada do que quem aceita o comportamento visível ao valor de face. Mas frequentemente são outra coisa inteiramente. Parecem a capacidade de ver além da superfície. Mas frequentemente são outra coisa. A projeção do próprio sistema de motivação sobre o comportamento alheio. A realidade sobre motivação humana
é que ela raramente é simples e raramente é totalmente acessível mesmo a quem a tem. Você não sabe com certeza por que faz tudo o que faz. Como poderia saber com certeza por que o outro faz o que faz? Existe um experimento mental que revela isso com precisão. Pense numa ação sua recente que alguém poderia julgar de fora. Uma doação, um elogio público, uma mudança de posição. Se alguém dissesse com certeza que sabia qual era a sua motivação naquele momento, estaria certo? Provavelmente não completamente. Provavelmente perderia nuances, contextos, ambivalências internas que só você tem acesso. Agora, aplique essa mesma humildade epistêmica a qualquer julgamento que você faça sobre a motivação de outra pessoa. Sêneca escreveu sobre isso de forma que ainda hoje funciona como espelho. É mais fácil criticar a motivação alheia do que examinar a própria. E frequentemente o impulso de questionar a motivação do outro vem exatamente de um estado interno que não suporta ser examinado. Existe uma pergunta que esse princípio sugere e que pode ser desconfortável de responder com honestidade. Quando você questiona a motivação de alguém, o que essa questão diz sobre o seu estado interno naquele momento? Inveja? Frustração por não estar recebendo o mesmo reconhecimento? Desconforto com o sucesso alheio? Essas possibilidades não excluem a análise da motivação alheia de ser válida em certos casos, mas adicionam uma camada de exame que transforma a questão de projeção em informação útil sobre si mesmo. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. A terceira opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a de que determinada coisa é óbvia ou simples. Você está explicando algo e a outra pessoa ainda não entendeu. E o impulso é dizer: mas é simples, mas é óbvio. Qualquer pessoa entende isso. Esse impulso é tão comum que raramente é percebido como problemático. Parece apenas frustração com a velocidade de compreensão da outra pessoa. Mas o que faz é criar uma avaliação de inteligência ou capacidade no meio de uma situação de aprendizagem, que é exatamente o momento em que a pessoa menos precisa estar processando uma avaliação de si mesma. E o que essa avaliação produz não é aceleração do aprendizado. É uma defensividade que frequentemente desvia a atenção do conteúdo para a própria imagem. A pessoa agora está ocupada demonstrando que não é tão lenta quanto o é óbvio implicou, em vez de estar disponível para entender o que você queria explicar. O problema com essa opinião não é que esteja errada sobre o conteúdo. O problema é o que faz com a pessoa que ainda não entendeu. Ela não estava entendendo antes de você dizer isso. Depois de você dizer isso, ela está não entendendo e sentindo que deveria estar entendendo porque é simples. E essa combinação de confusão com vergonha tem um efeito específico que vai na direção oposta do que a explicação pretendia. A mente em modo de vergonha não aprende bem. Está ocupada demais gerenciando a percepção de inadequação para estar disponível para integrar o conteúdo novo. O que significa que a frase que pretendia acelerar o entendimento frequentemente o atrasa. Pessoas que ensinam bem aprenderam isso de forma prática. A velocidade com que alguém entende algo não é a medida da inteligência dessa pessoa. É a medida da distância entre onde ela está agora e onde precisa estar para que o que está sendo explicado faça sentido. E encontrar essa distância com precisão é responsabilidade de quem está explicando, não de quem está tentando entender. Essa inversão de responsabilidade de quem está aprendendo para quem está explicando é uma das mudanças de perspectiva mais poderosas que qualquer pessoa que precisa comunicar ideias pode fazer. E é precisamente o que a pessoa que diz é óbvio não está fazendo. Está colocando no outro a responsabilidade por não ter chegado ao nível de compreensão que a explicação assume. E essa combinação de confusão com vergonha fecha a mente de uma forma que torna o entendimento genuíno ainda menos provável. Pessoas inteligentes sabem que o que parece óbvio para elas passou por um processo que frequentemente durou anos. Que a compreensão que hoje parece instantânea foi construída sobre camadas de experiência, estudo, erro e revisão que tornaram aquele ponto de vista acessível. E que chamar de óbvio o resultado de anos de processo é confundir o mapa com o território.
Existe um paradoxo específico no uso da palavra óbvio que vale nomear. Quanto mais profundamente alguém entende algo, mais esse algo parece óbvio para ela. E essa sensação de obviedade é exatamente o que torna difícil lembrar que para quem ainda está no começo do processo, aquilo não é óbvio de forma alguma. A pessoa mais inteligente numa sala frequentemente tem a maior dificuldade em ensinar, precisamente porque o que sabe parece tão óbvio, que é difícil encontrar o ponto de partida onde o óbvio ainda não era óbvio. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. A quarta opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é que alguém foi bem-sucedido apenas por sorte ou circunstância. A sorte existe. A circunstância importa. Nascer em determinado lugar, em determinada época, em determinada família, com determinado acesso cria condições que outros não têm. Isso é real e importante de reconhecer. Mas reconhecer a circunstância não exige negar a agência. E frequentemente o que parece análise da circunstância é, na verdade, a negação da agência para proteger a narrativa sobre as próprias escolhas. A pessoa que falhou pode reconhecer que a circunstância foi difícil e, ao mesmo tempo, examinar o que poderia ter feito diferente. A pessoa que observa o sucesso alheio pode reconhecer que as condições eram favoráveis e, ao mesmo tempo, examinar o que aprender com o que essa pessoa fez dentro das condições que tinha. Mas a opinião de que o sucesso de alguém específico se deve principalmente à sorte é frequentemente menos uma análise e mais um movimento psicológico de proteção. É mais fácil atribuir o sucesso alheio à sorte do que examinar o que essa pessoa fez que você ainda não fez. É mais confortável concluir que as condições eram diferentes do que reconhecer que as escolhas podem ter sido diferentes. E existe um custo específico dessa opinião para quem a expressa que vai além do dano à imagem de quem foi diminuído. Quando você atribui o sucesso alheio principalmente à sorte, você também está implicitamente negando a possibilidade de aprender com o caminho que essa pessoa percorreu. Se foi sorte, não há lição. Se foi trabalho, estratégia, persistência, há muito a aprender. A opinião que conclui sorte bloqueia o aprendizado que a postura alternativa tornaria possível. Marco Aurélio escrevia sobre a tentação de diminuir o que outros conquistaram como forma de proteger a própria narrativa, sobre por que você não conquistou o equivalente. E identificava essa tentação como uma das formas mais sutis de covardia intelectual, a que usa a verdade parcial da circunstância para evitar a verdade desconfortável da escolha. Existe um exercício que essa verdade sugere. Pense em alguém cujo sucesso você tende a atribuir principalmente à sorte ou à circunstância. Agora se pergunte honestamente. Se você soubesse que essa pessoa trabalhou durante anos de forma consistente antes de qualquer resultado aparecer, que tomou decisões específicas que você não tomou, que investiu em desenvolvimento quando você não estava investindo, isso mudaria como você descreve o sucesso dela? Se a resposta for sim, o que está sendo chamado de análise da circunstância pode ser, na verdade, uma forma de proteger a narrativa sobre as próprias escolhas. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que frequentemente atribui o sucesso alheio à sorte, em vez de examinar o que poderia aprender com o caminho dessa pessoa. E aqui chegamos a uma opinião que se parece muito com competência, mas frequentemente é o oposto dela. A quinta opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a certeza sobre assuntos complexos que não dominam. Você ouviu sobre alguma questão de política econômica, de política internacional, de ciência complexa, de situação social multifatorial, e tem uma opinião clara, direta, sem nuances, certeza. E a certeza sente bem. Certeza elimina a ansiedade cognitiva de não saber. Simplifica. Permite tomar posição. Permite saber de que lado você está. E num mundo que frequentemente recompensa posições claras e penaliza a nuance, a tentação de ter certeza é amplificada pelo contexto social em que as opiniões são expressas. Permite que você se posicione em relação ao assunto sem ter que habitar a desconfortável zona do talvez, do depende, do é mais complexo do que parece. Certeza é confortável. Certeza elimina a ansiedade do não saber.
Mas em assuntos genuinamente complexos, a certeza é frequentemente o sinal mais claro de que a complexidade real não foi encontrada. Epicteto ensinava algo sobre isso que ainda hoje é preciso. A primeira fase do desenvolvimento intelectual é não saber nada. A segunda fase é saber que não sabe nada. A terceira fase é saber o que sabe e o que não sabe. A maioria das pessoas que expressa certeza sobre assuntos complexos está na primeira fase, mas não sabe. E existe um sinal específico de que alguém chegou à terceira fase que é imediatamente reconhecível. Elas conseguem articular com precisão o que sabem e o que não sabem sobre aquele assunto. O que está fundamentado e o que é ainda incerto. O que já foi estabelecido e o que ainda está em disputa. Essa granularidade que a certeza apaga por completo é o sinal mais claro de que a complexidade real foi encontrada e habitada. Pessoas inteligentes não evitam ter opiniões sobre assuntos complexos. Evitam expressar certeza onde a certeza não é justificada. E essa distinção entre ter uma perspectiva e afirmar uma certeza é o que separa a inteligência real da inteligência performática. Existe também uma relação específica entre a certeza expressa e a abertura para aprender que vale nomear. A pessoa que expressou certeza sobre um assunto tem um custo adicional para mudar de posição. Além de precisar integrar a informação nova, precisa gerenciar o que a mudança de posição diz sobre a certeza que havia declarado. E esse custo adicional frequentemente torna as pessoas mais resistentes a aprender do que seriam se nunca tivessem expressado certeza em primeiro lugar. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nas 10 opiniões, situações concretas da sua própria vida. E aqui chegamos a uma das opiniões mais comuns e menos reconhecidas como problemáticas, precisamente porque parece apenas honestidade. A sexta opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a crítica pública de alguém que não está presente para se defender. Em toda conversa, existe a tentação de processar frustrações, conflitos e decepções, falando sobre as pessoas envolvidas para quem não está ali. E essa tentação é completamente compreensível, porque processa, porque alivia, porque frequentemente recebe validação e sensação de que você estava certo. Mas existe uma diferença entre processar e construir uma narrativa. Processar é examinar o que aconteceu para entender o que fazer com isso. Construir uma narrativa é usar a conversa sobre o ausente para criar uma versão dos eventos que te coloca numa posição específica e coloca o ausente em outra. O primeiro pode acontecer em conversa com alguém de confiança. O segundo é o que produz os custos que essa opinião cobra. Mas tem custos que raramente são calculados. O primeiro é o que faz com a imagem da pessoa sobre quem você fala. Uma vez dito, o que foi dito existe. E a mente de quem ouviu vai processar todas as interações futuras com essa pessoa através do filtro do que você disse sobre ela. Você pode ter mudado de opinião amanhã. O que disse hoje ficou. Uma vez dito, o que foi dito existe na mente de quem ouviu. E essa pessoa vai processar todas as interações futuras com quem você descreveu através do filtro do que você disse sobre ela. O segundo custo é o que faz com a imagem de você. Quem ouve alguém criticar terceiros ausentes, frequentemente pensa, o que essa pessoa fala de mim quando não estou? E esse pensamento, que raramente é verbalizado, mas quase sempre é experienciado, cria uma redução na abertura que essa pessoa tem com você. Porque agora existe uma evidência de que informações compartilhadas podem ser processadas em conversas com terceiros. E isso muda o que se compartilha, de forma às vezes consciente e às vezes completamente automática. Sêneca foi direto sobre isso. A pessoa que fala mal dos ausentes está se revelando, não apenas revelando os ausentes. Me conta nos comentários. Você já percebeu depois de falar mal de alguém ausente que arrependeu? O que sentiu? Comenta aqui. E aqui chegamos a uma opinião que testa algo mais profundo. A consistência entre o que se defende e o que se pratica. A sétima opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é que as regras não se aplicam a elas em determinada situação. Essa opinião raramente é expressa de forma tão direta. Geralmente aparece como exceções justificadas, como situações especiais, como circunstâncias que tornam uma exceção razoável. E o problema não é que exceções nunca sejam razoáveis.
É a frequência com que a mente humana encontra razões para que a exceção seja justamente agora, justamente para mim, justamente nessa situação. A capacidade de criar justificativas para exceções é ilimitada. E quanto mais inteligente a pessoa, mais sofisticadas as justificativas. Isso cria um paradoxo específico. As pessoas mais inteligentes frequentemente são as mais capazes de criar justificativas convincentes para exceções às próprias regras. E porque as justificativas são convincentes, tanto para os outros quanto para si mesmas, a inconsistência fica invisível. O resultado é uma forma de hipocrisia que está completamente protegida da crítica pela qualidade das justificativas que a defende. Marco Aurélio escrevia sobre isso nos contextos em que a tentação era mais alta, quando tinha o poder de criar as exceções para si mesmo, e documentava repetidamente a intenção de se aplicar os mesmos padrões que esperava de qualquer outra pessoa. Não porque fosse fácil, porque reconhecia que a integridade que só funciona quando conveniente não é integridade. Existe uma forma específica em que essa opinião aparece que raramente é reconhecida como o mesmo padrão. Não apenas nas situações flagrantes onde alguém explicitamente reivindica tratamento diferenciado, mas nas pequenas erosões cotidianas, a regra que se aplica a todos exceto quando cansa. O padrão que você defende publicamente, mas que se flexibiliza quando o custo de mantê-lo é pessoal. A posição que você advoga para outros e que você mesmo não pratica completamente. Essas erosões pequenas são o que a maioria das pessoas experienciaria como exceções razoáveis. A diferença entre o que considera exceção razoável e o que considera hipocrisia, frequentemente é apenas o ponto de observação. Existe uma jornada de desenvolvimento estruturada sobre esses 10 princípios que você está conhecendo agora, com mais de 20 módulos práticos, um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas de cada padrão. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. E aqui chegamos a uma opinião que tem impacto direto na qualidade das relações que você constrói ao longo do tempo. A 8ª opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a de que o passado de alguém define necessariamente quem essa pessoa é hoje. Você sabe algo sobre o passado de alguém? Um erro, uma escolha ruim, uma fase difícil, um comportamento de anos atrás. E usa isso para concluir o que essa pessoa é hoje. O problema com essa opinião, além do dano que faz à pessoa sobre quem é expressa, é que ela é estruturalmente imprecisa. Pessoas mudam. Experiências transformam. O que alguém fez 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não determina de forma simples e direta o que essa pessoa é hoje. E existe um custo adicional dessa opinião, que raramente é percebido imediatamente. Quando você fixa alguém no passado dela, você também se fixa. Sua relação com essa pessoa fica organizada em torno de quem ela foi, não de quem ela é. E isso te priva da possibilidade de uma relação com a versão atual, que pode ser substancialmente diferente da que produziu o julgamento que ainda está estruturando a relação. Pessoas inteligentes sabem que reduzir alguém ao pior momento da trajetória é uma escolha narrativa, não uma análise. E é uma escolha que frequentemente diz mais sobre a necessidade de categorizar e simplificar do que sobre a realidade da pessoa categorizada. Existe também um efeito que essa opinião tem sobre como a pessoa que a recebe se relaciona com a possibilidade de mudança. Quando você define alguém pelo passado dela com suficiente consistência, e quando ela percebe que é assim que você a vê, reduz a probabilidade de que ela invista em mostrar algo diferente para você. Por que mudar para quem já decidiu que você é o que foi? O julgamento baseado em passado frequentemente cria as condições que confirmam o julgamento. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda está definindo pessoas pelo passado delas, em vez de pela pessoa que estão sendo agora. A 9ª opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a comparação depreciativa entre pessoas. Essa opinião talvez seja a que mais frequentemente é expressa com intenção genuína de ajudar ou motivar. E é a que mais consistentemente produz o efeito oposto. Ele é muito mais inteligente do que você.
Ela faz isso muito melhor do que você já fez. Por que você não consegue ser mais como aquela pessoa? Essas comparações podem ser feitas com a intenção de motivar. Raramente funcionam para isso. O que fazem de forma consistente é diminuir, criar ressentimento em relação à pessoa comparada e reduzir a probabilidade de que quem recebe a comparação queira desenvolver o que está sendo apontado. Porque o que a comparação depreciativa comunica não é uma direção positiva. Comunica uma avaliação negativa de quem você é agora. E a avaliação negativa raramente produz motivação. Produz defesa, retraimento ou raiva. Marco Aurélio entendeu isso através da observação do que funcionava nas pessoas que ele liderava. A comparação que inspira é a que mostra possibilidade. A comparação que destrói é a que mostra deficiência. Existe uma diferença estrutural entre as duas que vale articular claramente. A comparação inspiradora diz: olha o que é possível, olha o que outras pessoas conseguiram. Isso te mostra que o que você quer alcançar é alcançável. A comparação depreciativa diz: olha o que você não é, olha o que outras pessoas são que você não é. Isso te mostra o tamanho da distância entre onde você está e onde deveria estar. A primeira abre, a segunda fecha. E a maioria das comparações depreciativas é feita com a intenção da primeira, mas produz o efeito da segunda. Existe também uma consequência relacional que esse tipo de comparação tem sobre o vínculo entre quem faz e quem recebe. A pessoa que é frequentemente comparada negativamente a outros começa a associar a presença de quem compara com uma avaliação constante de onde está em relação a outros padrões. E quando estar com alguém significa potencialmente ser medido em relação a quem é melhor, o impulso natural é ou se afastar ou apresentar apenas o que parece vantajoso na comparação. Em ambos os casos, o contrário da presença real que qualquer relação significativa precisa. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo nas 9 opiniões padrões que você já viu sendo expressos e que agora consegue identificar com mais precisão. E chegamos à 10ª. A que mais diretamente afeta a qualidade das relações próximas. A 10ª opinião que pessoas inteligentes nunca expressam é a de que certa emoção ou reação é irracional ou exagerada. Você está observando alguém que está com medo de algo que não te assusta, que está com raiva de algo que te parece insignificante, que está triste por algo que para você não justificaria tanta tristeza, e expressa isso. Você está exagerando. Essa reação não faz sentido. Você precisa ter mais perspectiva. Qualquer pessoa na sua situação estaria bem. Essas frases têm em comum uma suposição que nunca é examinada: que existe um padrão objetivo de resposta emocional adequada ao qual a pessoa está ou não correspondendo, e que você, por alguma razão, tem acesso a esse padrão de uma forma que a pessoa que está sentindo não tem. Essa reação não faz sentido. Isso não é racional. O problema com essa opinião é que assume que existe um padrão objetivo de intensidade emocional adequada ao qual as outras pessoas estão ou não correspondendo. Não existe. Emoções são respostas do sistema nervoso a partir da história, experiência e estado interno de cada pessoa. O que produz tristeza intensa em você pode não produzir nada em outro. O que produz medo intenso em outro pode não produzir nada em você. Nenhum dos dois está errado. Estão respondendo com o que têm a partir de onde estão. Epicteto ensinava que julgar as impressões dos outros como inadequadas revela a suposição de que as impressões deveriam ser iguais às suas, o que é uma suposição que não tem como ser verificada. E existe uma consequência específica de invalidar a emoção de alguém, que é o oposto do que a invalidação pretendia. A intenção frequentemente é que a pessoa se acalme, que a intensidade da emoção reduza, que a perspectiva seja restaurada. O que a invalidação produz quase sempre é o oposto. A pessoa precisa defender a legitimidade da própria emoção antes de poder processar o que a causou. E uma pessoa na defensiva sobre a própria experiência interna é uma pessoa que ficou mais distante da clareza, não mais próxima. A alternativa que pessoas inteligentes desenvolvem não é fingir concordar com a intensidade da emoção ou validar qualquer avaliação que a emoção produza. É separar duas coisas que frequentemente se misturam: a legitimidade de sentir o que se sente, que é sempre legítima,
e a precisão da avaliação que a emoção está produzindo, que pode ou não ser examinada. Reconhecer que a emoção faz sentido dentro da experiência de quem a tem, não é endossar a conclusão que a emoção chegou. É criar o espaço de confiança, onde a conclusão pode ser examinada voluntariamente, em vez de defendida compulsoriamente. De todas as 10 opiniões, qual você reconhece como a que mais vezes expressou sem perceber o custo? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda invalida emoções dos outros regularmente, frequentemente com a intenção de ajudar. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Lembra do início deste vídeo? A observação de que o que separa as pessoas verdadeiramente inteligentes das que apenas parecem inteligentes é o que elas escolhem não dizer. Ao longo das 10 opiniões, você viu especificamente o que está por baixo dessa escolha. Não timidez. Não falta de opinião. A compreensão precisa de que certas opiniões, independentemente de quanto pareçam verdadeiras internamente, produzem efeitos no mundo externo que custam mais do que valem. Você entende agora, com uma precisão que antes não tinha, o que está por trás dessa escolha. Não é timidez. Não é falta de opinião. É o reconhecimento de que certas opiniões, independentemente de quanto pareçam verdadeiras internamente, produzem efeitos específicos no mundo externo que custam mais do que valem. As 10 opiniões que você conheceu hoje têm em comum uma estrutura. Todas revelam mais sobre quem as expressa do que sobre o assunto em que pretendem opinar. Todas comunicam algo que raramente era a intenção comunicar. E todas têm alternativas. Formas de engajar com os mesmos assuntos sem os custos que essas versões específicas cobram. A opinião de que sabe o que é melhor para o outro pode ser substituída pela pergunta genuína sobre o que o outro precisa. O julgamento rápido sobre motivação pode ser substituído pela curiosidade sobre o que pode estar motivando. A certeza sobre assuntos complexos pode ser substituída pela perspectiva com abertura. A crítica de ausentes pode ser substituída pelo processamento privado ou pela conversa direta. A invalidação da emoção pode ser substituída pelo reconhecimento do que a outra pessoa está sentindo, antes de qualquer tentativa de reenquadrá-la. Nenhuma dessas alternativas é silêncio. São formas de engajar que custam menos e que frequentemente produzem o que as opiniões originais pretendiam produzir, sem os efeitos colaterais que raramente eram previstos. A pessoa verdadeiramente inteligente não é a que tem mais respostas. É a que tem mais clareza sobre quando falar, o que falar e o que deixar por dizer. E essa clareza, diferentemente do silêncio forçado, não retira da pessoa a capacidade de contribuir. Aumenta o peso do que ela contribui quando contribui. E essa clareza tem um efeito que vai além das relações e da reputação. Ela cria um tipo diferente de presença nas situações. Quando você não está constantemente gerenciando o que vai dizer a seguir, quando o filtro interno já fez parte do trabalho antes de a boca se abrir, há mais disponibilidade para o que está acontecendo na conversa em tempo real. Para o que o outro está realmente dizendo. Para o que está por baixo das palavras. Para o que a situação precisa que nenhum script pré-preparado consegue oferecer. E esse tipo de presença, que emerge do silêncio inteligente tanto quanto da fala inteligente, é o que cria conversas que as pessoas lembram. Não porque foram especialmente eloquentes, porque foram genuinamente úteis, genuinamente precisas, genuinamente presentes com o que estava acontecendo. A presença de quem não está constantemente processando o que vai dizer a seguir, porque já fez a triagem do que vale ser dito. A presença de quem pode realmente ouvir, porque não está gerenciando simultaneamente o próximo output. E quem consegue realmente ouvir, raramente falta de perspectiva útil, raramente tem dificuldade de se fazer compreender, raramente cria o tipo de atrito comunicativo que as 10 opiniões de hoje produzem. E aqui está o paradoxo final. A pessoa que fala menos frequentemente é ouvida com mais atenção quando fala. Porque quem ao redor aprendeu que quando ela fala, vale prestar atenção, que não há preenchimento, que o que é dito passou por um filtro que garante que vale o tempo de quem está ouvindo. E essa autoridade comunicativa, construída pelo que não foi dito tanto quanto pelo que foi,
É o que as 10 opiniões de hoje estão desconstruindo nas suas versões mais custosas. E essa clareza não é um estado que se atinge de uma vez. É uma prática que começa com a observação honesta de quando certas opiniões já foram expressas e o que produziram, com o mapeamento de quais opiniões têm os custos que as 10 de hoje descrevem, e com a construção progressiva de um filtro interno que não suprime o pensamento, mas examina o que vale ser dito antes de dizer. Marco Aurélio chamava isso de verificar o impulso de falar antes de agir sobre ele. Não como censura, como o espaço onde a escolha existe entre o pensamento e a palavra. Esse espaço, quando habitado com consistência, não silencia, seleciona. E a seleção, aplicada ao que você expressa ao longo do tempo, é o que constrói a reputação de quem fala com substância, em vez de quem apenas fala. A próxima conversa onde uma das 10 opiniões aparecer como impulso, vai ser o teste. Não para suprimir o pensamento, para examinar se o que está prestes a ser expresso serve à situação, à relação e ao momento, ou serve apenas ao impulso de expressá-lo. As 10 opiniões têm uma última coisa em comum que conecta Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto num único princípio, e que vale nomear antes de fechar. Nenhuma delas precisa ser eliminada do pensamento. Precisam ser examinadas antes de chegar à fala. E esse exame, feito com consistência ao longo do tempo, vai mudando o que chega a ser expresso de uma forma que segurá-las à força nunca produziria. O filtro que as pessoas inteligentes desenvolveram não é supressão. É clareza sobre o custo. E clareza sobre o custo muda o cálculo espontaneamente. O pensamento pode ficar. A palavra é sempre uma escolha. E escolhas têm consequências que raramente aparecem imediatamente, mas que se acumulam de formas que definem a qualidade das relações, da reputação e da influência que você tem no mundo. E quando esse filtro se instala, o silêncio começa a carregar um peso diferente. Não ausência, presença escolhida. Agora depende de você.